E aí, pessoal? A gente já tem falado sobre a equação de reta, agora a gente vai ver em que formas que ela pode aparecer para a gente, tá? Essas duas são as principais, não são as únicas, tá? Forma geral e forma reduzida. Vamos lá? A forma geral é essa, ax mais by mais c igual a zero, sendo esse a, esse b e esse c coeficientes reais. O que quer dizer? Quer dizer que a gente vai ter todos os termos do mesmo lado da igualdade e tudo igual a zero. Tá? Forma geral sempre vai ser isso, todos os termos separadinhos, claro, juntos e semelhantes, mas separadinho um do outro, tudo igual a zero. Forma geral é sempre dessa forma. Para circunferência, quando a gente for estudar depois, também vai ser assim a forma geral dela. Tá? Então, você vai ter um númerozinho aqui com x, um númerozinho com y, um númerozinho sozinho, tá? Vamos ver uns exemplos. Olha aqui, ó, 2x mais y menos 3 igual a zero é uma equação de reta na forma geral. O nosso coeficiente a é igual a 2, o nosso coeficiente b, como não está escrito ali, é 1, porque isso aqui é 1y. E o nosso coeficiente c é 3 negativo, tá? Menos x mais y igual a zero também está na forma geral, onde o coeficiente a é 1 negativo, o coeficiente b, que é o do y, é 1, e o coeficiente c é 0. Inclusive, se você observar, essa reta aqui ela é equivalente a y igual a x, se tu passar o x somando lá para o outro lado, né? Que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Essa aqui é a mesma reta na forma geral, tá? Então, forma geral, tem que lembrar pra gente aqui que é sempre igual a zero. Tá legal? Agora, forma reduzida, ela assume essa aparência aqui pra gente. Y igual mx mais n. Isso aqui deve tocar um sininho, isso aqui deve lembrar alguma coisa. É exatamente a mesma forma de uma função do primeiro grau, né? Lembra que a função do primeiro grau a gente dizia que y era ax mais b, sendo esse a e esse b números reais quaisquer. É a mesma coisa, a gente só trocou o a por m e o b por n. Por que a gente faz isso? Para não confundir com esse a e esse b aqui. Por isso que a gente não chama do mesmo jeito que lá na função, tá? Vou até apagar aquilo ali para não confundir. Mas lembra, como o gráfico da função do primeiro grau era sempre uma reta, a gente está falando aqui da mesma coisa no plano cartesiano, tá? Então vamos dar uns exemplos disso aí, ó. Y igual a menos x menos 6. O m é o número que acompanha o x, então nesse caso o m é menos 1, e o n, que é o termo independente, nesse caso é menos 6. Nosso exemplo 1, y igual a 2x mais 1 sobre 3. O que a gente tem que entender? Esse 3 divide tanto o 2x quanto o 1. Então o nosso coeficiente m vai ser aqui, ó, 2 sobre 3. E o nosso coeficiente n vai ser o que, ó? A gente tem aqui esse 1 sobre 3, tá? Isso aqui é basicamente porque a gente pode separar essa mesma expressão em 2x sobre 3 mais 1 sobre 3. Tá legal? Ali, né? Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente já falou bastante sobre função de primeiro grau e sobre o comportamento de reta. Lembra, aquele coeficiente do x ele dava aquilo que a gente chamava de taxa de variação da função, né? E esse nzinho falava onde que a função interceptava o eixo do y. Vai continuar sendo a mesma coisa, tá? Primeiro, lembra que, olha só, escrevendo para ti, ax mais b, que é o nosso mx mais n, né? Lembra que esse b falava o ponto que a função interceptava o eixo dos y? Então agora esse n vai falar onde que a função intercepta o eixo dos y. Eu sei que ela passa o eixo do y aqui, exatamente no n. Esse ponto aqui eu sei que tem coordenadas 0 e n, tá? E aquele a não era a taxa de variação da função? Sim. Vamos pensar nessa taxa de variação ali, ó. A partir desses pontos que eu marquei. Isso
eu vou chamar de ΔX. E isso aqui eu vou chamar de ΔY. Aquele azinho não era a divisão de ΔY por ΔX? Sim. Então aqui, agora a gente não vai estar chamando de A, a gente vai estar chamando de M. Então, M, que tem um nome, é declividade, tá? Essa divisão, esse ΔY dividido por ΔX, e que aqui a gente vai escrever da seguinte forma, ó. Essa variação de y eu posso calcular como? O y1 menos y2, certo? y1 menos y2. Eu estou usando essa nomenclatura y1 e y2 porque era essa forma que está no teu livro, lá na página 46. Tá? Você pode encontrar isso também como P e Q, como A e B, tanto faz. E o ΔX vai ser então ó, x1 menos x2. Tá? Então m, que é a taxa de variação da função, né, é a declividade dela, vai ser dado por esse quociente. Lembra que isso vai dizer se essa reta é crescente ou decrescente. Então, se m é positivo, ela é crescente. Se m é negativo, ela é decrescente. Voltando para esses nossos dois exemplos aqui, ó, reta R e reta U. A gente poderia fazer um esboço bem sem vergonha dessas retas. Ó. Essa reta T, o que a gente já sabe sobre ela? A gente sabe onde ela passa o eixo dos y, ela passa o eixo do y no menos 6, né? Então a gente sabe que ela passa por aqui, no menos 6. E como m é menos 1, a gente sabe que ela é uma reta decrescente. Então a gente poderia fazer assim, ó. Uma reta decrescente passando ali no menos 6. Tá? A gente poderia fazer uma coisa similar aqui para essa reta U. Vou pensar aqui no nosso plano cartesiano. Onde que ela passa o eixo do y? Num terço positivo, vai ser um número pequeno, porque um terço é mais ou menos 0,3, né? 0,333, mas ainda positivo. E aqui, ó, como m é positivo, ela é crescente. Então a gente pode fazer assim, ó. Tá? É claro, é um esboço bem sem vergonha, mas permite a gente entender um pouquinho mais sobre isso daí. Vamos olhar uns exemplos. Opa, aí o resumando que a gente foi vendo até agora, né? E aí vamos para os nossos exemplos. Primeiro, passar para a forma geral. Eu tenho aqui duas equações na forma reduzida e eu quero passar para a forma geral. O que eu tenho que lembrar? Forma geral é sempre alguma coisa igual a zero. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tanto passar esse y para cá, quanto passar esse 2x para lá. Dá no mesmo. Tá? Eu poderia deixar isso aqui assim, ó, 0 igual 2x menos y menos 5, porque o y aqui eu passei subtraindo. Ou eu também podia deixar o y aqui e trazer esse 2x subtraindo, ó, menos 2x mais y, o 5 vem somando, igual a 0. São equações equivalentes, tá? B. Eu vou começar pegando esse 2 que está dividindo e passar multiplicando o y. Vou ter aqui, ó, 2y igual menos x mais 3. E agora eu vou passar todo mundo aqui para o lado esquerdo da igualdade, ó. Menos x vem somando, então vai ficar x, 2y vai continuar ali, e aquele 3 vem subtraindo, menos 3, igual a 0. Estão as duas agora na forma geral. Agora, passar para a forma reduzida. Forma reduzida, a gente tem que lembrar que é sempre um y isolado. Y igual e o que der. Então, quando a gente pega isso aqui, ó, eu acho mais fácil pegar esse y e passar para o outro lado. Sabe por quê? Se eu deixar o y aqui, passar o x e passar o 2, eu vou ficar com menos y. Tá? Eu não quero ficar com menos y, eu quero y só. Então, aqui eu vou deixar o x, deixar o menos 2, e esse menos y passa mais y. Está aqui essa primeira equação na forma reduzida. Qual que é a vantagem que a gente tem na forma reduzida? A gente já consegue saber a declividade e onde intercepta o eixo do y. Então, quando tu olha essa equação nessa forma aqui, a gente não sabe muito sobre ela, né? Mas quando tu olha nessa forma, tu já sabe que ela é crescente e passa o y no menos 2. Tu já consegue imaginar o gráfico na tua cabeça.
tá? E essa aqui, ó, agora eu vou deixar o y aqui, então tem 2y igual 3x passa subtraindo, menos 3x, 6 passa subtraindo também, menos 6. E agora eu pego esse 2 multiplicando o y e passo dividindo. A gente pode deixar assim, tá? Menos 3x menos 6 sobre 2. Mas se tu quiser separar um do outro, também pode, ó. Deixar menos 3 meios x, tá? Tranquilo. E menos 6 por 2 vai ficar menos 3. Tá? Vamos ver como é que isso fica em umas questões de vestibulares. Começamos com o Enem. Para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguetes, A e B, estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos com o objetivo de o projétil B interceptar o A quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Então, quando a gente olha, ó, o A, que é esse que tem um gráfico com quadradinho, vai fazer uma parábola, e o B, que tem esse, sei lá o que é isso, vai ter uma trajetória supostamente retilínea. Com base nas simulações, observou-se que a trajetória do projétil A deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Que objetivo? Está aqui, ó, o objetivo de o projétil B interceptar o A quando esse alcançar a sua altura máxima. Então, o projétil B tem que passar por aqui, ó. É isso aqui que ele tem que fazer, tá? Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória B. Bom, o coeficiente angular é a declividade, né? Aí, bom, a gente quer saber se ele tem que aumentar ou diminuir. Naturalmente, a gente sabe que ele tem que aumentar, essa inclinação tem que ficar maior, né? Agora vamos saber quanto. Vamos começar calculando o coeficiente angular aqui, ó. O coeficiente angular dado, ó, é ΔY dividido por ΔX, né? Vou chamar aqui de M1. ΔY dividido por ΔX. Qual que é a variação no y aqui, ó? Ele está vindo do 0 até o 8. Então, ele está variando 8 unidades. E qual que é a variação no y? É do 0 até o 4. 4 unidades. Então, essa primeira declividade é igual a 2. A segunda, vou calcular ali em verde, ó. Daqui até aqui, que é onde ele tem que passar. Então, quando eu vou calcular aqui essa declividade 2, ΔY dividido por ΔX. A variação em y tem que ser de 16 unidades, porque vem aqui do 0 até o 16. Viu ali no gráfico? 16 unidades. E a variação em x é do 0 até o 4, 4 unidades. Então, essa declividade 2, a declividade que ele tem que ter para seguir essa trajetória aqui, né, tem que ser igual a 4. Então, a trajetória precisa aumentar 2 unidades. Tá? Porque ela tem que ir de 2 para 4. Questão 2, vestibular da UPF. Seja y igual a mx mais b, a equação da mediatriz do segmento de reta AB. Nas condições da figura abaixo, a proposição verdadeira é. Bom, o que faz uma mediatriz? Uma mediatriz é uma reta que é perpendicular à outra, a um segmento de reta, e passa no ponto médio. Então, aqui, ó, ela passa pelo ponto médio e é perpendicular. Ou seja, forma 90 graus. Tá? Então, eu vou começar pensando aqui no nosso segmento de reta AB. Nosso segmento de reta AB é isso aqui, ó.
Vamos lá. A mediatriz ela tem que passar no ponto médio, o ponto médio vai estar, sei lá, mais ou menos aqui, e ela tem que ser perpendicular. Vamos tentar fazer uma reta perpendicular aí. Aqui, ó. Essa aqui vai ser a mediatriz do segmento AB. Ela é perpendicular, ou seja, ela forma 90 graus em relação ao segmento AB e passa aqui no ponto médio. Bom, a gente não tem condições de calcular a equação dessa reta aqui, porque a gente não tem ponto A e ponto B, tá? Mas a gente sabe que ela é uma reta crescente, né? Então, esse M aqui tem que ser maior que zero. E a gente sabe que ela vai passar o eixo do y aqui, ó, se a gente prolongar o eixo do y, ela vai passar aqui em um ponto negativo. Então, esse B aqui é um número negativo. Então, M positivo e B negativo, a gente já tem a resposta certa na letra B. O conceito-chave para você resolver essa questão era o conceito de mediatriz. Tá? Mediatriz, lembra, passa pelo ponto médio e é perpendicular ao segmento. Questão 3 aí. As retas de equações y igual a x e y igual a menos x mais b interceptam-se em um único ponto cujas coordenadas são estritamente negativas. Então, pode-se afirmar que... Bom, vou começar pensando o seguinte, ó. Coordenadas estritamente negativas, vamos pensar lá no plano cartesiano. Ó, aqui o x é positivo e o y é negativo. Aqui o x é negativo e o y é positivo. Terceiro quadrante, o x é negativo e o y é negativo. E no quarto, x é positivo e y é negativo. Ó, coordenadas estritamente negativas, a gente está falando sobre essa região aqui, ó, sobre o terceiro quadrante, tá? Bom, vamos começar olhando essa aqui, ó. Y igual a x. E tu já percebe que o coeficiente b é igual a zero, então ela tem que passar pela origem. Aqui eu vou pensar, olha só, se esse a é positivo, e aqui eu vou pensar o que acontece se esse a é negativo. Bom, se o a é positivo, essa reta tem que ser crescente, então ela teria que fazer isso aqui. Se o a é negativo, essa reta tem que ser decrescente, então ela teria que fazer isso aqui. A gente viu que isso tem que passar aqui pelo terceiro quadrante, né? Então, nesse caso ela passa, nesse caso ela não passa pelo terceiro quadrante. Então essa situação aqui não pode ser A, não pode ser negativo. Então, para que essa reta passe ali pelo quadrante que tem coordenadas estritamente negativas, A tem que ser positivo. Agora vamos olhar para a segunda, y igual a menos x mais b. Eu vou pensar aqui o que acontece onde b é positivo, e vou pensar aqui o que acontece onde b é negativo. Olha só, como a declividade aqui é negativa, isso é uma reta decrescente. Então, o B ele vai falar onde que ela passa o eixo do y, certo? Então, se o B é positivo, ela tem que passar o eixo do y no lado positivo. Ela iria fazer isso aqui, ó. E se o B é negativo, ela tem que passar o eixo do y aqui no lado negativo, ela faria isso aqui. O que a gente tem que lembrar? Ela tem que passar ali por aqui pelo terceiro quadrante, que é onde tem coordenadas estritamente negativas, que é essa região aqui. O que a gente vai ter, então? Que o nosso coeficiente b tem que ser negativo, tá? Para que ele passe nessa região que tem coordenadas estritamente negativas. Portanto, A é positivo e B é negativo, gabarito letra D. E a última questão aí, as equações de retas representadas no sistema de coordenadas cartesianas são essas três. E pergunta quais são as equações de R e S. Aqui, ó. Como é que a gente vai fazer isso? O melhor jeito é
a gente pegar isso e colocar na forma reduzida. Então, eu vou pegar essa primeira, ó. Fazer para cá. Para colocar isso na forma reduzida, eu vou isolar o y. Então, eu vou ter aqui y igual... Ó, vou deixar o y aqui. Esse 2 somando, eu vou passar subtraindo. Menos 2x. E esse menos 3 passar para cá somando. Mais 3. O que eu já sei? Ela é uma reta decrescente que passa o eixo do y no lado positivo. Quando eu olho para as retas R, S e T, só tem uma delas que é decrescente, que é essa reta R. Tá? Portanto, essa equação aqui é a equação da reta R. Vou pegar a segunda. 5x menos 4y menos 8 igual a 0. Vou fazer para cá, ó. Para eu isolar, eu vou começar tirando esse 4y para o outro lado. Então, eu vou ter aqui 5x menos 8 igual a 4y. E esse 4 multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, eu vou ter 5x sobre 4 menos 8 sobre 4 igual a y. Então, aqui, se eu só inverter o sentido de escrita, ó, 5x sobre 4 menos 2. O que eu vejo? Que é uma reta crescente, porque a declividade aqui é positiva, e passa o eixo do y no menos 2. Só tem uma dessas três retas que passa o eixo do y no lado negativo, que é essa reta T. Ó. É essa reta aqui, que é crescente e passa o eixo do y no lado negativo. Então, essa é a equação da reta T. E agora a equação da reta S, para a gente finalizar essa aula. Bom, só pode ser essa, né? Mas vamos ver como é que fica isso aí. Vou trazer para cá, ó. Eu vou trazer o menos 3y para o outro lado da igualdade. Então, fica x mais 3 igual a 3y. E pego esse 3 e passo dividindo. Então, eu vou ter aqui, ó, x dividido por 3, mais 3 dividido por 3 igual a y. E aí, fechou, né? Y igual ao quê? X terços mais 1. Então, ela é crescente e passa o eixo do y no 1. Só pode ser essa reta S. Tá? Então, aqui a questão pergunta, que são as equações de R e S. R era aquela primeira, 2x mais y menos 3. E S é essa, x menos 3y. Aqui, ó, gabarito, letra A. Certo? Então, pessoal, espero que tenham compreendido. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Eu ficaria feliz em poder ajudar vocês a tirar as dúvidas de compreensão do conteúdo, tá?